Carbúnculo sintomático é uma das doenças mais importantes a campo, que tem grande ocorrência em fazendas, mas que nos últimos anos tem se mostrado bem controlado. Bom, sem mais delongas, o que é essa doença? Carbúnculo sintomático nada mais é do que uma doença bacteriana causada por uma bactéria chamada Clostridium shalvoi, certo? E como que ela ocorre dentro da fazenda? Primeiro, a bactéria tem que estar na fazenda, só que isso é uma coisa muito comum. Como assim? Tá? O Clostridium shalvoi, ele é um habitante natural ali do ambiente. Né? Ele pode estar dentro aí do próprio trato gastrointestinal dos herbívoros, vai estar lá na pastagem, vai estar no solo do curral. Então, dentro da fazenda, a gente convive com a existência dessa bactéria. E quando que a doença vai ocorrer? Ou seja, quando que os animais vão adoecer de fato? A teoria mais aceita, né, da forma como a doença ocorre é que esses bovinos ingerem essa bactéria, tá, no ambiente, normalmente ali esporulada. Essa bactéria entra no trato gastrointestinal, vai para a corrente circulatória e para em músculos, certo? Músculos esqueléticos, músculos associados ao esqueleto, também podem parar, por exemplo, na língua, musculatura da língua, do coração, até mesmo do diafragma, por exemplo. A partir daí, a teoria mais aceita, como eu já falei, é que quando ocorre uma lesão nesse músculo, essa bactéria ela é anaeróbica. Significa que ela precisa do ambiente sem oxigênio para entrar num estado ativo, que a gente chama de estágio vegetativo. Então, quando tem uma lesão no músculo, uma falta de oxigênio, essa bactéria se ativa e começa a produzir toxinas, certo? E essas toxinas aí causariam a doença. Basicamente, o que essas toxinas produziriam? Como ela está no músculo, né? Então ela causa uma lesão chamada miosite gangrenosa, né? Basicamente uma necrose muscular que tem sangue e enfisema, ou seja, produção de gás, produção de bolha. E daí o veterinário, né, ou quem está a campo e conhece bem a doença, sabe que quando a gente pressiona aquela região que está aumentada, né, normalmente a gente acha o animal com a musculatura ali aumentada em alguma região, o mais comum é que seja em membros traseiros, membros pélvicos, né, e a gente pressiona, a gente sente uma crepitação, que é oriunda já dessa lesão muscular. Daí a campo, né, o pessoal usa o termo, o nome popular para essa doença de manqueira, porque ela causa normalmente uma lesão em membro pélvico. Essa seria uma das teorias. Essa teoria não explica muita coisa, né? Fica algumas coisas vagas. Por exemplo, por que ocasionalmente essa lesão ocorre no coração? Qual que seria a explicação para isso? Isso ainda não está bem definido. Ou, por exemplo, por que a gente às vezes pega surtos, né, sem históricos de animais que foram manipulados ou manejados no curral? Também não está aí uma explicação. Mas a gente sabe que provavelmente essa toxina vai ser produzida no ambiente anaeróbico. Quais animais dentro da fazenda são os mais afetados? Então vejamos bem. Os animais que possuem anticorpos contra essa bactéria normalmente estão bem protegidos dessa doença, tá? Então, quanto mais velho o animal for, maior contato ele ter com essa bactéria, o natural é que ele tenha menos risco de adoecer. Bovinos adultos, com mais de 2 anos, dificilmente tem carbúnculo sintomático. Pode acontecer quando a carga de bactéria ingerida, por exemplo, for muito alta, ou quando passar por um estresse muito grande durante o manejo, com muita pancada e a presença da bactéria na musculatura. Então, bovinos adultos e bovinos vacinados raramente adoecem, tá? Depois a gente vai falar da vacina, mas ela é bem eficiente contra essa doença. Então, o alvo principal de animais que ficaram doentes, que ficarão doentes ali, são os animais abaixo de 2 anos, né? Naquela faixa principal ali do desmame até os 2 anos são o nosso grupo de risco dessa doença. Na fazenda, na propriedade, a gente pode ter histórico de animais que morrem sem
ter qualquer tipo de quadro clínico, simplesmente são encontrados mortos, certo? Isso pode ocorrer uma forma muito aguda aí da doença, e também uma forma um pouquinho aguda também, mas que a gente vê sinal clínico, normalmente relacionado aí a essa lesão muscular, como um aumento de volume de músculo, o animal mancando, como esse que vocês estão vendo agora aí no vídeo. Acompanhado também de febre, né? Isso é bem importante comentar, né? A gente pode ter febre também nesses casos. Se eu já tenho um animal doente, dá para tratar? Dá para fazer o tratamento, sim. Só que o prognóstico normalmente é ruim, tá? A tendência é que o animal realmente morra. O tratamento mais aceitável, mais comum, mais indicado é a base de antibiótico. Normalmente a gente usa uma penicilina e associa com um anti-inflamatório. Tá muito comum utilizar aí dexametazonas nesse caso, o corticoides. De novo, prognóstico ruim. Normalmente o tratamento tem baixo efeito terapêutico. Voltando, né? Então esse animal que está doente, essa propriedade que tem problema ali, né? Que está tendo carbúnculo sintomático no dia a dia. Como que a gente diagnostica isso? Então a principal forma de diagnóstico, pessoal, é a gente unir o sinal clínico, tá? Normalmente associado a esse aumento de volume, quando a gente vê, ou mortes, né? Que a gente pode chamar ali de quase súbita, hiperaguda. O animal simplesmente morre. E a gente precisa fazer o quê? Necrópsia. Sem necrópsia é muito difícil fechar um diagnóstico de carbúnculo sintomático. Feito, portanto, a necrópsia, tá? Nós vamos identificar ou buscar identificar as lesões clássicas, certo? Que é essa necrose muscular, né? Essa necrose muscular, então a gente vai ver uma lesão que a gente chama de gangrena gasosa, né? Então uma necrose muscular, normalmente com gás ali, né? Ou seja, com esse enfisema, esse aspecto bolhoso. Escuta aí esse barulhinho. É exatamente isso daí que vocês vão ver ali na necrópsia, tá? Agora, nem sempre a gente acha isso com muita facilidade. Então não adianta a gente simplesmente pegar grandes músculos, cortar, não achei nada no carbúnculo sintomático. Não. Tem casos que a gente acha, às vezes, a lesão bem discreta no coração. Tem colegas que já pegaram alguns casos que estava na língua e foi bem difícil achar. Outros músculos, como o diafragma. Então deve ser bem inspecionado durante a necrópsia esse animal. Esse material deve ser coletado. A gente pode até mandar para uma detecção do Clostridium shalvei na musculatura. Isso normalmente não é fácil de fazer, mas mande pelo menos para fazer um exame histopatológico, tá? Que lá vai ser detectado, né, inflamação e lesões clássicas ou muito características do Clostridium shalvei, né? Ou seja, do carbúnculo sintomático. Feito esse diagnóstico, obviamente a gente vai unir também o histórico clínico, né? Histórico epidemiológico, por exemplo, os animais foram ou não vacinados, isso é uma coisa que vai importar muito no diagnóstico. Por quê? Alguns testes, né, experimentos que foram realizados, demonstram que a vacina chega a ter perto ali, né? Muitos estudos mostram 100% de eficiência na vacina, ou seja, animais devidamente imunizados não adoecem, olha que coisa fantástica. Então, partindo desse ponto, a gente coloca que a vacinação contra o carbúnculo sintomático, ela deve ser obrigatória, não do ponto de vista governamental, mas um técnico deve sim, sempre, em todo caso, recomendar que a vacinação contra clostridioses, né, aqui especificamente carbúnculo sintomático, seja realizada. Normalmente, essa doença, né, ela é protegida por aquelas vacinas genéricas, que a gente chama de vacina contra clostridiose, exatamente porque o carbúnculo sintomático é um exemplo de clostridiose, tá? Então a gente sempre recomenda fazer e seguir o esquema do fabricante que você comprou a vacina. Se o animal, né, por exemplo, precisar de uma dose de reforço, né, os reforços anuais, assim por diante. Então sigam na risca o que é recomendado ali pelo laboratório que você comprou a vacina, tá? Então, seguindo esses passos, né, você vai estar... Então, aqui a gente comentou um pouquinho da clínica, tá? Comentamos um pouquinho sobre o diagnóstico, sobre a prevenção dessa doença. Eu acho que esses são os aspectos mais importantes. Então, recapitulando, sem necrópsia, dificilmente você vai ter um diagnóstico preciso. Sem vacinação, provavelmente você vai ter a doença um dia, porque a bactéria já está ali, tá? Então é bem importante que você se ligue nessas duas coisas. Diagnóstico correto
e uma prevenção adequada, né, com a vacina. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Até a próxima. Valeu!